Este programa tem classificação indicativa livre. Em 2020, os acidentes de trânsito serão a terceira maior causa de morte em todo o planeta, perdendo apenas para as isquemias do coração e a depressão. A previsão é da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Atualmente, o Brasil gasta quase 5 bilhões de dólares com pensão, seguro, improdutividade do emprego, hospital e médico. Tudo por conta dos acidentes de trânsito. Esse valor seria suficiente para construir 400 mil casas populares. O número cada vez maior de veículos e o despreparo dos motoristas são apontados como causas do caos urbano. Curitiba já é a quarta cidade do país com a maior proporção de veículos por pessoa. Praticamente o mesmo índice registrado em Porto Rico, arquipélago norte-americano em que quase todo mundo tem carro. O trânsito é o tema do Plural de hoje. Excesso de veículos, falta de infraestrutura, carência de alternativas e despreparo dos motoristas. Dessas alternativas, qual você considera a que mais contribui para o caos no trânsito? É bem provável que você respondeu todas. Vamos entender então de que forma esses fatores estão interligados, conversando com o engenheiro Celso Mariano, diretor de Educação de Trânsito da Prefeitura de Curitiba e um especialista no assunto, e também a psicóloga Jéssica Souza Miola, mestranda em Psicologia do Trânsito e integrante do Núcleo de Psicologia do Trânsito da UFPR. Obrigado pela presença de vocês. Eu gostaria de começar comentando um dado do Observatório das Metrópoles, que é uma ONG que estuda aí o trânsito nas 12 principais capitais do país. Eles nos mostram que nos últimos 10 anos a frota praticamente dobrou, tanto de veículos quanto de motocicletas. Existe algum fator que leva a esse crescimento, Celso? Bom, o desejo de utilizar o trânsito montado ou vestido de automóvel, montado em 4 rodas ou em 2 no caso das motos, é algo que reporta talvez aquele sonho dos nossos antepassados, né? Isso assim do ponto de vista antropológico e sociológico também, que a psicóloga pode explorar melhor esse assunto, é perfeitamente compreensível de nós ampliarmos a nossa capacidade de deslocamento. O desenvolvimento da humanidade só se deu na medida em que nos tornamos nômades. E isso deve ter marcado muito o genoma humano, a tal ponto que é uma força quase que irrefreável você buscar cada vez mais mobilidade. E entre andar a pé e fazê-lo de bicicleta, melhor de bicicleta. Entre a bicicleta e a moto, melhor a moto. Entre a moto e o carrão do ano, melhor o carrão do ano. Isso explica o nosso desejo, né, de ampliarmos o nosso corpo, participando do trânsito de forma muitas vezes agressiva, aí está a distorção, né? Mas de forma muito mais presente e contundente do que simplesmente nos mobilizarmos. A distorção começa a acontecer já nas origens. Como nós não nos preparamos emocionalmente, estruturalmente e nem utilizamos adequadamente a nossa inteligência numa análise sem precisar aprofundar muito, por que o nosso trânsito é assim, do jeito que é, tão complicado, né? Um conjunto de soluções e tecnologias que poderia estar servindo melhor à humanidade é patrocinadora de violência, de prejuízos de ordem econômica consideráveis, né, sensíveis, e de prejuízos de ordem emocional que nos põe a perguntar, nós queríamos que chegasse a esse ponto, que fosse assim? Então, existem muitas respostas, quem sabe a gente hoje consiga aqui nessa conversa elucidar algumas delas, mas todas elas passam por uma falta de percepção de como o trânsito deve ser. Essa falta de percepção é tanto por parte dos usuários, todos os usuários, a culpa não é só de quem está conduzindo moto, carro, ônibus, caminhão, é de quem está a pé também, é de quem acha que não participa do trânsito, não percebe que do trânsito todos participamos, mas é sobretudo culpa, ou uma das principais origens que tem que ser levada em consideração, é a questão da adequação. Eu preciso do trânsito para quê mesmo? Não seria muito melhor eu ir da minha residência para o meu trabalho, para o meu local de estudo e todas as outras combinações possíveis desses destinos necessários sem poluir o meio ambiente, perdendo menos tempo, sem me expor a risco? Com certeza. Então, se nós temos onde focar como objetivo, nós
deveremos ter a habilidade e a competência, eu acredito nisso, de encontrar os caminhos de fazê-lo de forma mais tranquila, com menos estresse e principalmente com menos violência. Mas essa explosão do consumo com o aumento de quase o dobro da frota também está ligado à nossa economia, que está mais estável, as pessoas hoje têm mais condições de adquirir um carro, o carro ainda é sinônimo de status. Esses fatores também convergem para que nós tenhamos um trânsito mais difícil? Com certeza, né? Na verdade, existe hoje uma multiplicidade de problemas concentrados cada vez mais nas áreas urbanas, né? E com isso os desequilíbrios eles estão nas cidades, no crescimento desordenado e principalmente nessa dificuldade de circulação que ela é proveniente, entre outros fatores, dessa ascensão econômica que permitiu, né, ao brasileiro adquirir o seu tão ostentado automóvel. E com isso, a gente tem uma verdadeira crise da mobilidade que se manifesta através dos congestionamentos e dos próprios acidentes de trânsito que aumentam em decorrência desses altos índices de frota, de veículos circulando nas vias. Né? É o preço inevitável do progresso, então. Exatamente. Mas, na verdade, nos estudos que a gente constata através do Núcleo de Psicologia do Trânsito da Universidade Federal do Paraná, a gente tem visto muito a predominância dos comportamentos individualistas em detrimento da coletividade. Então, a atual configuração do trânsito, ela, na verdade, ela atende privadamente a essas necessidades de deslocamento. E toda essa dinâmica, ela influencia diretamente no comportamento humano no trânsito, né? Então, as pessoas, elas não enxergam o trânsito como um fenômeno coletivo, né? Então, a questão dos congestionamentos, dos acidentes, elas sempre são tratadas como se alguém tivesse que resolver isso por elas, né? Seja a autoridade, o poder público, mas normalmente elas não se inserem nessa reflexão. Elas repassam a responsabilidade. Na verdade, elas não se sentem parte dessa coletividade, né? É como se você perguntasse para as pessoas se a proibição, né, das vendas de automóveis seria uma solução adequada, elas com certeza vão dizer, sim, eu acho que realmente, desde que isso não as afete, ou seja, desde que eu continue andando com o meu próprio veículo, que eu possa comprar, mas que isso se aplique sempre aos outros, né, e não a si mesmo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o comportamento do motorista no segundo bloco. A UFPR está exibindo um documentário chamado Ilha Sucata. O vídeo mostra como a população de Porto Rico convive com o trânsito. Guardadas as proporções geográficas e sociais, eu até arriscaria dizer que em muitos os problemas de lá são semelhantes aos daqui. A gente selecionou um trecho do documentário para ilustrar essa nossa conversa. Vamos ver. Los europeos encuentran escandaloso que existe una proporción, por ejemplo, de 50 vehículos por cada 100 habitantes. En Puerto Rico 86. Hay 86 vehículos por cada 100 habitantes. O sea, que esto es un dato que en otros continentes, en otros países, la gente no puede aceptar, no puede creer y lo considerarían como un chiste. El tapón todos los días tú lo ves más cerca de tu casa. Tan pronto yo salgo de mi casa, ya en la número 2, a veces a las 5:30 de la mañana tú ves mucho tráfico, que es el tráfico que yo estaba acostumbrada a ver a las 8, 8:30. ¿Cuánto más podemos madrugar para evitar el tráfico? Cuando la realidad es que siempre te vas a topar con él, en algún momento te vas a topar con él. Las personas cuando adquieren un cierto poder adquisitivo que se da gracias al desarrollo industrial que experimentó la isla, comenzaron a tener un valor para comprar su casa, pero comprar una nueva casa salía más barato en las afueras de la ciudad. Comprar una casa con todas las amenidades que regala la época, ¿no? Propia cocina, baño, marquesina, patio interior. Y cuando tú quieres esa casa, que es la casa que se te vende, el carro es parte de la casa, es parte de ese nuevo estándar de vida. Y siguen entrando a razón de aproximadamente 15.000 vehículos entre nuevos y usados al país cada mes, como 200.000 al año. Así que esa carrera que se tiene de estar construyendo tantas carreteras para acomodar los automóviles, siempre la estamos perdiendo.
no hay forma de construir suficientes carreteras y suficientes urbanizaciones con suficientes marquesinas para acomodar tanto carro. Y shopping centers, centros comerciales que tengan estacionamiento para tantos carros. Así que vemos cómo el carro también comienza a apropiarse de otros espacios que no le corresponden y cómo el Estado permite eso y muchas veces lo fomenta. En otras latitudes el carro para que los peatones pasen. Aquí los peatones tienen que parar para que el carro pase. Aquí no hay acera para la gente que camina. Estacionamiento exclusivo en una acera, en un área de un paso de peatones. Pues mira, no es posible que la gente camine en la ciudad. Yo saco de chatarra al mes como unas 1000 toneladas. Estamos hablando como de 1000 carros por ahí. Ahora la chatarra ha cogido valor y se exporta a otros países, ejemplo España, Japón, Estados Unidos. Se usa para muchos fines, para hacer varillas, para hacer vigas de acero, maquinaria, cajos nuevos. A nivel de Puerto Rico, debajo de la tierra, hay como unos 12 o 15 millones de carros más o menos. De día, de noche, soleado, lloviendo, invierno, verano, siempre un tapón. Este es parte del paisaje urbano puertorriqueño, del paisaje que hemos creado y pues tenemos que aprender a vivir con esto. En la medida que no pensemos qué vamos a hacer, cómo vamos a resolverlo, tenemos que pensar en cómo vivir y minimizar esto. Fica claro no documentário que as pessoas têm que aprender a conviver com isso, quer dizer, não dá mais para minimizar, não tem mais solução, a impressão que a gente tem. O dado que chama atenção no documentário é que em Porto Rico são 86 veículos para cada grupo de 100 pessoas. Em Curitiba, a gente fez o cálculo, são 75 carros para cada grupo de 100 moradores. Esse comparativo é preocupante ou não? Muito, muito preocupante. Você vê que as imagens que a gente viu ali, não fosse um que outro modelo de automóvel e a língua que está sendo falada, poderia ser cenas de cidades brasileiras, com certeza. Poucos ônibus foram vistos ali. Exatamente. Né? Obviamente a matéria não se preocupou com isso, mas não sei se tem metrô em Porto Rico. Não vi ninguém de bicicleta. Muitas motocicletas. Basicamente veículos carros, nas ruas. E com poucas pessoas dentro. É o que a Jéssica já abordou isso antes, a questão do transporte individual. Esse é um problema que não tem solução. Nós precisaríamos, a rigor, que as cidades tivessem o dobro do tamanho e o dobro, talvez o triplo das vias, se cada cidadão tiver o seu veículo, principalmente no padrão tecnológico que temos hoje. A rigor, do ponto de vista ambiental, por exemplo, que eu acho que é uma análise bem cabível quando se fala da questão econômica, você está queimando combustível fóssil não renovável que a natureza levou milhões de anos para elaborar, que nós não sabemos fazer, no caso do petróleo, para deslocar 1 tonelada de metal para levar uma pessoa, 2 às vezes. A correlação com o transporte coletivo ela é tão óbvia, ela é tão escandalosamente mais eficaz e eficiente que nós não podemos mais ficar nessa política de estimular o transporte individual. Ele não tem solução. A solução tem que partir para o transporte coletivo ou para formas mais inteligentes de utilizar os veículos atuais, por exemplo, com carona solidária, tão simples, né? Permitiria que as pessoas conhecessem os vizinhos, fizessem amizade com outras pessoas e de repente eu descubro se você mora perto da minha casa e nós trabalhamos perto do local de trabalho, já será um carro a menos na rua. Talvez nem todo mundo consiga deixar o seu carro na garagem. Talvez as opções de transporte coletivo que temos hoje na realidade atual não sejam tão boas assim. Mas quanto mais utilizarmos, melhor vai ficar. Esse é um caminho meio que sem volta, já apontando para uma solução. Mas outro dado que chama atenção ali é a questão da reclamação da falta de infraestrutura, ou seja, a infraestrutura não acompanha o crescimento da frota. E isso é uma reclamação muito comum por aqui também, Jéssica. Na verdade, Curitiba ela acompanha, ou pelo menos tenta acompanhar esse desenvolvimento todo por meio de alargamentos das vias, né, construções de binários. E embora essas medidas elas sejam extremamente importantes para
promover a fluidez do trânsito, elas, quando tomadas isoladamente, não são garantia de resolução desse problema que a gente enfrenta hoje, né? E, na verdade, a gente precisa pensar na priorização do transporte coletivo. E como fazer isso? A gente simplesmente não pode dizer para as pessoas substituírem o conforto, né, a comodidade e a proteção do seu automóvel para que elas substituam tudo isso pela vulnerabilidade das condições do transporte coletivo que a gente enfrenta hoje. Então, talvez a solução, né, o que a gente pode pensar é justamente em investimento, né, em um transporte coletivo de qualidade, de segurança, que façam com que as pessoas se sintam convencidas. As pessoas, elas precisam ser convencidas de que existe vantagens nessa substituição de modal, né? Agora, Celso, por que é tão difícil equilibrar esses dois fatores, o aumento da frota e uma expansão da infraestrutura? Aonde que emperra essa situação? Ela já nasce emperrada por conta desse desejo, né, meio que incontrolável. A nossa cultura nos leva para isso, né? O automóvel para o brasileiro é muito mais o status do que a utilidade. Tanto que quantas e quantas famílias, nos últimos anos principalmente, se endividaram, nem tem casa própria, mas tem um carro na garagem. O brasileiro tende a se sentir menor se o camarada que está passando aqui do lado está com um carro mais moderno do que o meu. Isso é uma estupidez. É quase uma competição ali de quem... É uma competição sem sentido, né? Ela, tudo bem, ela é justificável por questões econômicas, por marketing, mas espera aí, quem que está conduzindo isso, né? Não é que haja um propósito deliberado para tornar o trânsito o caos que nós estamos vendo. É que nós não temos dado a devida atenção para o problema que estamos criando. É cria nossa. Isso é um produto absolutamente humano. E não é só um problema de Curitiba, do Paraná, é um problema mundial, né? E junto com o trânsito que não funciona bem, apesar da tecnologia altíssima utilizada nos veículos, nós temos um trânsito que é violento, que de todos os aspectos indesejáveis do trânsito, esse talvez seja o pior, mas a ameaça à saúde, ela não se dá só quando tem o acidente. Você tem uma perda de qualidade de vida quando o trânsito é lento, quando há engarrafamento, quando você tem que perder 1 a 2 horas de sono precioso para sair antes porque vai enfrentar engarrafamento. Nós temos também uma dificuldade de gerenciar a utilização do espaço. O número de carros é muito grande para a estrutura atual, mas ela é tão grave porque nós vamos para o trânsito nos mesmos horários. Comércio, indústria, escolas, todos começam no mesmo horário, até porque um está em função do outro. E isso é assim, também do ponto de vista de inteligência, de engenharia e de administração, meio burro. Só que a solução seria muito simples, vamos escalonar o horário de início e saída, horário do almoço, final de expediente. Mas isso criaria uma série de outros problemas. Só que todos eles, me parecem, são mais fáceis de resolver do que matarmos 50 mil pessoas por ano. É o que a gente faz no Brasil, nós temos despesas globais da ordem de 30 bilhões de reais. Os números que você leu ali do impacto direto que temos na área de saúde, por exemplo, é algo absolutamente preocupante. Bom, existem movimentos globais também em reação a isso, da própria OMS, né? Existe o programa RS10, o Road Safety in 10 Countries, que selecionou os 10 países com o trânsito mais violento do planeta. O Brasil está nessa lista, em 5ª posição. Nossa Senhora. É extremamente grave. O programa RS10 chegou no Brasil com um nome abrasileirado, ele chama-se Vida no Trânsito. Curitiba é uma das 5 capitais no Brasil que implementou o programa, nós já temos um ano completo de programa, já colhendo alguns frutos, mas esse programa ele é a grande ferramenta da década de ações, que foi divulgada pela ONU ainda em 2010, e que é um esforço de fazer com que os países consigam reagir. E essa reação tem que se dar em todos os níveis, engenharia, fiscalização, atualização da legislação, cultura. E é por isso que a educação é fundamental. Nós precisamos, mais do que convencer, nós precisamos que as pessoas se convençam. Não é só um jogo de palavras. Você tem que comprar como uma verdade sua de que é melhor, para mim, deixar o carro na garagem e ir para o transporte coletivo. Mas não como está, porque deveria ser melhor. Mas se todos nós tentarmos fazer isso, a gente vai criar condições para que melhore.
Os países que estão resolvendo o problema de trânsito estão seguindo esta receita, por isso que com essa tranquilidade eu falo, alguns talvez achem meio absurdo isso, mas é um caminho sem volta. Nós temos que abandonar as fórmulas de transporte individual e partir para as opções do coletivo. Bom, você falou de comportamento, será que o comportamento do motorista também ajuda a tornar o trânsito caótico? A gente fala sobre esse assunto no próximo bloco. Especialistas garantem que o comportamento do motorista é um dos fatores que mais influenciam na qualidade do trânsito que enfrentamos todos os dias. Isso implica, inclusive, a falta de consciência em usar o carro. Em outras palavras, podemos dizer que muita gente reclama do caos urbano, mas não consegue ir a pé na padaria da esquina. Por que isso acontece? Qual é a dificuldade do motorista em deixar o carro em casa, percorrer 2 quadras a pé? Talvez faria isso de forma muito mais rápida e mais econômica também. E mais saudável. E mais saudável, com certeza. Né? Porque o exercício físico... Então, caminhar, andar de bicicleta, sem sombra de dúvida, é muito mais saudável. Faz bem para o corpo e para o espírito. E cada vez que nós vamos até a esquina de carro, nós, além de estarmos perdendo essa oportunidade de ter uma vida mais saudável, pelo menos em alguns momentos ao longo do nosso dia, no nosso dia a dia, às vezes fazem isso todos os dias, nós estamos contribuindo para uma piora da qualidade do trânsito. Quando se compra um automóvel, o vendedor diz assim, está aqui, seu Mauro, parabéns, esse aqui é um modelo tal, ultramoderno, o senhor agora é um cidadão diferenciado porque tem esse carro, parabéns, o senhor tem muito bom gosto, o senhor está levando para casa tecnologia e mais congestionamento, e mais estresse, e mais situações de risco. Esses detalhes vêm embutidos, na verdade. Vêm embutidos, né? E a gente não percebe isso. Então, por isso que a questão assim de comportamento, ela está ligada a um processo de educação que tem sido muito falho. Onde que a gente ouve falar do trânsito? Invariavelmente, a maioria das pessoas que dirigem, tem CNH, na autoescola eu ouvi bastante, tem um curso teórico lá, tem todo um processo muito bem arquitetado, não tem sido muito eficiente, mas lá é garantido. Sim, mas tem pessoas que não dirigem. Pessoas que nunca dirigem e nunca vão dirigir estão contribuindo com comportamentos inadequados no trânsito. Por exemplo, basta atravessar a rua sem olhar para os dois lados. Você pode ser o responsável direto ou indireto, está gerando o primeiro fator de uma série de fatores que vão desencadear num acidente. Porque eu, quando estou dirigindo na via, eu não quero atropelar o Mauro que está atravessando a rua desatentamente. Então, eu desvio dele, talvez eu bata no carro da Jéssica e assim por diante. É preciso que as pessoas primeiro percebam, nós precisamos despertar isso. É claro que a legislação, a fiscalização, a engenharia de tráfego tem contribuições que conduzem, às vezes, uma determinada solução, a cidade foi montada de tal jeito, tal via é assim e não assado, para conduzir para que evite-se o erro. Mas isso tudo tem um limite, porque, por exemplo, num cruzamento com semáforo, a lei está dizendo, olha, quando acender luz vermelha você não pode ir. O freio do carro é capaz de bloquear, de impedir, interromper o seu deslocamento. Está tudo preparado para você obedecer. Mas se você quiser furar o sinal vermelho... Se não tiver freio aqui... Nada impede. Quer dizer, aí a legislação só vai servir para dizer o que eu vou fazer com o Mauro que foi infrator, com o Celso que foi irresponsável. E se acontecer um acidente, coisa que é muito provável numa situação como essa, e não será com pouca gravidade, e aí? Não dá para voltar no tempo. Essas coisas têm que ser evitadas. E para evitar, eu preciso mexer nesse equipamento aqui, que é o principal, é o comportamento. E a ferramenta principal para isso é a educação. Jéssica, você concorda que falta educação realmente, ou as pessoas não estão... Normalmente as pessoas acho que acabam se conscientizando disso quando acontece, quando se envolve em um acidente, né? Infelizmente. Com certeza. Na verdade, a gente tem uma vertente que a gente estuda que se chama percepção de risco, né? E os motoristas, né, os participantes em geral do trânsito, eles tendem a perceber os riscos da direção como algo extremamente familiar, né, algo não temeroso, controlável. Então, quanto mais as pessoas acreditam que elas são capazes de controlar todos esses fatores, mais elas se arriscam e mais riscos a gente vê aí no sistema trânsito, né? Na verdade, o sistema trânsito ele é um sistema de comportamento de deslocamentos, né? E se as pessoas não incorporam essa percepção,
elas vão se arriscar muito mais, elas vão se sentir mais capazes, né, de enfrentar esses riscos. E a educação para o trânsito, ela é o caminho. Não basta a gente basear essa educação para o trânsito numa comunicação de riscos passiva, né, de forma como se os participantes do trânsito fossem agentes passivos dessas informações. Não. Na verdade, a gente tem que incorporar essa percepção dos motoristas, dos participantes desse fenômeno coletivo, fazer com que as pessoas elas atuam ativamente, né, nos projetos de concepção, de gestão, né, dos projetos que existem em relação ao trânsito. Elas têm que se sentir parte desse sistema, né? E elas normalmente não se sentem, como a gente já vem conversando aqui, elas não se sentem e elas acham que cada um acha que tem privilégios, né? Eles acham que tem os mesmos privilégios que tem em casa, eles levam isso para o dia a dia do trânsito. Para o dia a dia do trânsito. E aí é que mora todo o problema. E a educação, ela deve ser feita antes, né? A gente comentou do AAA aí, do esforço legal, da engenharia e da educação. Eu acredito que a educação venha antes de tudo, né? Quando você é punido por alguma infração, de certo a educação falhou ali em algum momento, né? As pessoas elas não consideram as infrações como um crime, né? Se você for até uma pessoa e visualizar que ela está excedendo a velocidade e chegar até ela e falar: olha, você é um criminoso, né? Você é um assassino em potencial. Provavelmente ela vai rir, né? E as pessoas que estiverem em volta também vão falar: nossa, né? Que exagero. Na verdade, é isso que as pessoas não entendem, né? Que os comportamentos que geram a mortalidade no trânsito não são os comportamentos de uns loucos, né? Aí que estão no trânsito. Na verdade, são os comportamentos, são os nossos comportamentos cotidianos, os comportamentos de cidadãos comuns, né, que resolvem ir jantar fora, né, beber e sair dirigindo. E depois, né, não percebe o quanto ele é um condutor agressivo, o quanto, na verdade, a sua conduta repercute sobre os demais usuários do trânsito, né? Quando as pessoas falam: se eu quiser sair, beber, isso é um direito meu, né? Ninguém tem nada com isso. Na verdade, definitivamente tem. Quando a gente está falando envolve de trânsito, todos nós. A gente está falando de interação. E então, o carro, nesse caso, vira uma arma, né, na mão da pessoa. Ele vira uma arma, né? E principalmente a questão do excesso de velocidade acompanhada com a ingestão de bebida alcoólica tem se tornado os mais perigosos. Bom, para verificar como é que anda o trânsito de Curitiba, a repórter Esther Atanásio foi dar uma volta ali pelo centro da cidade num horário considerado crítico. Vamos ver como é que foi essa aventura. Que o trânsito em Curitiba não anda nada bem, a gente já sabe. Mas hoje a nossa equipe resolveu tirar a prova real. Agora são 15h45, nós estamos na Avenida Visconde de Guarapuava, um dos pontos de maior congestionamento de Curitiba. E vamos tentar fazer daqui o trajeto até a Avenida Brigadeiro Franco. Quanto tempo será nós vamos levar até lá? Em dias normais, sem congestionamento, uma pessoa não leva mais que 10 minutos. Mas em horário de pico, a história é outra. Vamos conferir. Quem vai acompanhar a gente nesse trajeto é o seu Mário, motorista há 22 anos. Já trabalhou no transporte rodoviário, nos ônibus da prefeitura e hoje trabalha como motorista em uma empresa privada. Vamos lá! É todo dia assim aqui? No horário de pico, sim, é bem complicado. Aqui a gente faz em 10 minutos, mas hoje vai ser bem complicado, né? Que tá bem horário congestionado bastante. O senhor sabe em que ponto da avenida que o fluxo tende a reduzir? Cada vez vai ficando pior. Chegando no final, porque daí ela fecha e pega a rápida também lá, né? É uma via de acesso à zona sul da cidade, também congestiona. Também congestiona bastante. Pico de saída de trabalho, né? O pessoal está indo para casa, tudo congestionado. Tem muitos motoristas despreparados aí. Eles saem no final de semana, principalmente, também no dia a dia aí.
Eles não estão acostumados a sair no trânsito de Curitiba e fica aí atrapalhando, não sinaliza e complica tudo, né? Por causa de atrapalha bastante que está atrás, né? Furar sinal, não dar seta, essas coisas aí é o que mais complica no trânsito aí. Coisas que as pessoas dão menos importância, mas que também podem distrair o motorista, né? Como, por exemplo, o celular, os aparelhos eletrônicos. No dia a dia, o senhor percebe que tem gente que acaba provocando acidentes porque está mexendo em algum aparelho? Isso aí é direto. Sempre está aí alguém mexendo no celular, esquece, o sinal abre, ele não vai com o carro e fica atrapalhando. Às vezes fecha também, né? Invade outra pista. Isso aí toda hora está acontecendo, tem que estar se cuidando todo momento. Tá vendo lá? O pessoal lá cruza, ali tem que deixar livre, aquela faixa amarela tem que ficar livre para o cruzamento do pessoal. Mas quem está indo em direção, subindo a Visconde, ele cruza e não deixa o pessoal cruzar ali. Você atravessa na faixa amarela. 25 minutos. Esse foi o tempo gasto pelo nosso carro para se deslocar do início da Visconde de Guarapuava até aqui, a esquina com a Brigadeiro Franco. O tempo é bastante considerável se levarmos em consideração que o espaço percorrido não passa de 3 ou 4 quilômetros. O tempo do trajeto aumentou 2,5 vezes ali, pelo que ela nos relatou, pelo menos essa experiência que eles tiveram. Mas o motorista apontou algumas coisas interessantes, por exemplo, o uso do celular, mandar mensagem, ou até distração mesmo no semáforo, que faz com que o que está atrás até fique às vezes um pouco irritado, já buzina, já provoca às vezes uma confusão. No dia a dia do trânsito, a Jéssica comentava agora há pouco que as pessoas parecem que não se preocupam exatamente com isso, não veem que o carro pode ser uma arma. É difícil, na verdade, você administrar uma situação dessa, você está no trânsito num momento de estresse e observar ao teu redor que as pessoas talvez não tenham essa consciência, né? É bem difícil e fenômenos recentes, né, de evolução tecnológica, como é o caso dos celulares, dos smartphones, estão patrocinando cada vez mais acidentes muito violentos. Veja, se para conduzir o veículo você já tem que pôr à disposição todas as suas capacidades cognitivas, neuromotoras, físicas, quer dizer, visão, audição, e numa fração de segundo você se entrega à telinha do smartphone porque você tem que passar uma mensagem ou acessar um site. Isso pode ser fatal e tem sido. Não há números ainda muito precisos em relação a isso, mas os países que têm um pouco mais de estrutura do que nós para analisar os acidentes de trânsito, como é o caso dos americanos, os países europeus, o Japão, eles trazem dados estarrecedores, né, da distração ao volante. E essa distração por conta dos eletrônicos, como o smartphone, ela acontece com os pedestres também. Nós temos muitos casos de atropelamento porque o pedestre se distraiu com um aparato, às vezes só ouvindo música, mas selecionando a próxima faixa, o cantor preferido, enfim. Esse conjunto de atenções necessárias para o trânsito funcionar bem, ele requer essa percepção de risco, né, que a Jéssica estava falando, sem sombra de dúvidas, mas ela tem que estar correlacionada com um sentido de utilidade e de autopreservação. Talvez, assim, um exemplo mais contundente, eu tenho usado muito isso porque realmente é muito expressivo, da diferença entre você dar acesso à informação e você realmente provocar um comportamento como resultado de um processo educativo, é o caso do médico que fuma. Existem muitos médicos fumantes. Como é que pode um profissional da área de saúde, um médico principalmente, será que falta informação para esse cidadão? Com certeza claro que não. Você vê que o limite da informação, a informação por si só ela não resolve o comportamento. O comportamento é uma resultante do meu cabedal de conhecimento, das minhas influências, da minha cultura e das minhas restrições também. É por isso que quando você põe uma restrição, por exemplo, a lei antifumo, fez com que caísse, eu não tenho bem certeza desses números, mas significativamente o número de fumantes, inclusive de venda de cigarros. Então é muito comum você chegar num restaurante hoje, na balada, você vê pessoas do lado de fora na rua fumando. Aí você pergunta, por que você não está fumando lá dentro? Porque é proibido. E você sabe qual é a pena para quem fuma lá no local proibido? Não. Ele não tem a mínima ideia, mas ele obedece. No trânsito, ao contrário.
ele sabe exatamente quantos pontos na CNH e quanto vai custar a multa de furar o sinal vermelho, de fazer uma manobra não sinalizada, irregular, de estacionar onde não pode. E ele faz. Tem algo a mais que nós estamos tendo muita dificuldade de gerenciar, de perceber e estudar. Está aí um universo todo da psicologia tratando desse assunto. Jéssica, mas é muito difícil de achar as soluções. Você que é psicóloga, dá para tentar ajudar a gente a entender esse comportamento? Bom, na verdade, né, o que está sendo trazido aqui é a questão do conhecimento. Dentro da percepção de risco, a gente traz o conhecimento como um dos fatores que influenciam no comportamento de risco desse motorista, né? Então, não basta conhecer, né? Ele precisa perceber, e essa percepção, ela engloba diversos fatores, né? Desde a influência midiática, desde a questão da familiaridade, do controle, do potencial catastrófico, ou seja, as pessoas, elas não tendem a perceber o trânsito como algo que gere um potencial danoso, destrutivo, né? As pessoas têm muito mais medo da energia nuclear, né? Da radioatividade, do que o trânsito em si, que mata, que ceifa, né, milhões de pessoas anualmente. Mas as pessoas veem o trânsito de uma forma inofensiva, então? Na verdade, elas acreditam que isso acontece com os outros, mas que elas possuem capacidade, controle, e que esses riscos, na verdade, só acontecem com os outros, porque eu consigo controlar, né? Eu sou um bom motorista. Aquele discurso, eu me garanto, eu tenho medo dos outros motoristas. Exatamente. E é interessante ter falado do uso de celular, porque a gente fez uma pesquisa recentemente sobre os riscos do uso do celular, né? E as pessoas falam na maior cara dura lá que ela só não atende, né? Por quais motivos, né? Você não atenderia o celular, enfim. E a pessoa responde que ela só não atende se ele não tocar, né? Então aí a gente já começa, não, é porque o outro ele não tem a habilidade, a capacidade de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ele não é um motorista habilidoso. E a gente sabe que um bom motorista, a gente ainda não tem um perfil do que é um bom motorista, mas a gente sabe que o bom motorista, ele não é um motorista apenas habilidoso, né? Ele é um motorista precavido, um motorista que se preocupa com a segurança não só de si, mas de todos. Ele sabe que os riscos podem advir das pessoas que estão ali transitando junto com ele. Será que estamos fadados a viver sempre em meio ao barulho, a buzinas, congestionamentos? Que tipo de mudanças podem ser feitas, ao menos para diminuir o estresse no trânsito? É um assunto para o próximo bloco. O Plural de hoje está discutindo o trânsito e a gente começa esse último bloco ouvindo os moradores de Curitiba, motoristas da capital do Paraná. E de uns tempos para cá, a senhora percebeu que o trânsito em Curitiba está piorando? Piorou bastante. Nossa, é dificílimo. Complicado. Complicadíssimo. Principalmente esse horário de pico, né? Daqui a pouco, então, ninguém anda mais aí direito, né? Tá melhor do que as outras cidades. Ah, é? A senhora é da onde? De Minas. E pro motociclista, acha que é pior? É pior porque o povo não respeita, né? Daí não tem como andar correndo, tem que ser bem devagar mesmo. O que a senhora acha que mais prejudica o trânsito? Quantidade de carro, né? Eu acredito que é uma mistura de tudo. Muito carro. Muito carro. Todo lado que você vai tá sem de carro. Pouco espaço e muita gente. Muito carro para pouca rua. Muito carro e pouca estrada. É a falta de educação das pessoas. Um pouco de imprudência no motorista. Todo dia são fabricados 700 a 1000 carros por dia jogando na cidade. Muito movimento, as ruas estão péssimas. Isso vai complicar cada vez mais. Tudo bem que é para melhoria, mas a quantidade de obra também tem prejudicado um pouco. Falta de entrosamento entre os sinaleiros. Acredito que depois que terminar isso vai melhorar mais. Falta de opção de trânsito. Então a gente tem que se cuidar muito porque bate mesmo. Que na hora do pega pra capar, é um Deus nos acuda, viu? Eu acho que precisamos de uma atualização em semáforos, em todo o sistema viário, né? A sincronização, acho que dos semáforos ajuda bastante. Você acha que deveriam investir em outros meios de transporte? Se tivesse espaço para andar de bicicleta, você andaria?
Olha, eu não sei. Talvez sim. Não, porque eu não sei andar de bicicleta. A gente fala de alternativas aí, mas nem todo mundo sabe andar de bicicleta, como a gente viu na nossa enquete. Mas as ciclovias, a bicicleta seria uma alternativa? A gente teria uma diminuição perceptível em problemas de trânsito? Celso, o que você acha? Eu acho que sim, e acho que também é uma das perspectivas de futuro sem volta. É o estímulo ao uso da bicicleta, o estímulo ao uso do transporte coletivo, estimular as pessoas a carona solidária, a utilizar o transporte coletivo, faz parte de uma cultura nova em relação ao trânsito, quer dizer, nova no Brasil, não tão nova assim em países que já tiveram um trânsito tão violento quanto o nosso e que hoje estão relativamente tranquilos, ou pelo menos muito menos violentos do que nós. Eu gostaria de citar um exemplo, Portugal, que faz parte da União Europeia, em 2001 tinha um índice de 28 mortos para cada 100 mil habitantes. Essa é uma forma de se poder comparar o trânsito entre duas cidades, dois países. O número de mortos para cada 100 mil habitantes. Portugal chegou em 2010, ao final de um ciclo de 10 anos, que eles chamaram de década de ações da Europa, com 6 mortos para cada 100 mil habitantes. Caiu de 28 para 6. Portugal, por questões culturais e tudo, históricas, está muito próximo da gente. Eu costumo brincar, eu que tenho origens portuguesas, se Portugal conseguiu, nós brasileiros, o Brasil há de conseguir também. O que aconteceu na Europa foi tão significativo que, na média, todos os países europeus, em 10 anos, conseguiram diminuir em 50% a violência no trânsito. Isso que já tinha, em 2001, países como a Alemanha, a Inglaterra, que tinham um índice abaixo de 10 mortos para cada 100 mil habitantes. Esse conjunto de procedimentos foi sistematizado e lançado pela ONU e pela OMS como a década de ações para a segurança no trânsito, de 2011 a 2020, quer dizer, os próximos 10 anos. Já começou em 2011. O Brasil faz parte desse grupo de países com trânsito muito violento. O programa global é o chamado RS10, aqui chama-se Vida no Trânsito. Eu sou um dos coordenadores do programa Vida no Trânsito em Curitiba, que pediu um comprometimento da prefeitura, o prefeito assinou um convênio com o Ministério da Saúde e esse é um contrato com a OMS. Curitiba está visceralmente comprometida em diminuir em 50% a sua violência do trânsito até 2020. Mas de que forma se operacionaliza isso? Aí é que está. Se nós dependermos, por exemplo, de achar o culpado, muitos aí eu tenho certeza vão levantar a mão, acabe com os motociclistas. Outros vão dizer, acabe com os ônibus, com os caminhões. Na verdade, não é possível, nem admissível, não é racional pensar em seletivizar os usuários do trânsito. O que nós precisamos é encontrar soluções harmônicas para que todos convivam. O que nós precisamos essencialmente, que esse método padrão internacional está nos trazendo, é um olhar mais inteligente e coordenado sobre os efeitos indesejáveis do trânsito. O programa Vida no Trânsito tem o dom de reunir todos os órgãos e entidades que cuidam do trânsito em Curitiba. Então está lá a Polícia Rodoviária Federal, um órgão da União, a Polícia Rodoviária Estadual e o BPTran, órgãos do Estado, a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde. E nós estamos fazendo um trabalho que está sendo elogiado em todo o país, porque já está apresentando resultados, de tratar cientificamente o fenômeno do mau funcionamento e principalmente da violência no trânsito. E é bem curioso que a OMS já pediu que as secretarias municipais de saúde se envolvessem por conta do grande impacto na saúde. Hoje é comum, nos finais de semana em especial, as pessoas não terem vaga nos prontos-socorros que estão abarrotados de gente que se acidentou no trânsito. Quer dizer, parece que a gente vinha dando mais atenção para recolher cadáveres e carros retorcidos ou depois do acidente do que preveni-los. E isso é uma inconsistência que é combatida de forma inteligente e organizada por esse programa chamado Vida no Trânsito. Gostaria muito, deixo aqui o convite que as pessoas procurem na internet, entrem no site da CETRAN, cetran.curitiba.br.gov.br, no portal do trânsito.com.br, procure se integrar e a pessoa vai ver isso que a gente falava antes, de que o papel bom, a ajuda que é necessária para o trânsito ser mais humano do que é
virá de cada um dos participantes do trânsito. Não adianta ficar achando que a CETRAN vai resolver isso, que o IPETRAN vai resolver isso, que isso é um problema do DETRAN. É um problema de todos nós e a solução exige isso também. Jéssica, você que estuda esse tema pela UFPR, o que você acha que pode ser feito, não de imediato, mas que poderia reduzir esse impacto de caos urbano que a gente vem vivendo, não de forma imediata, mas talvez a longo prazo? Qual é a tua sugestão? Bom, eu acho que é esse justamente o caminho, né? Curitiba, ela é bem atuante na questão da educação para o trânsito e eu acho que a gente tem que realmente seguir o caminho da educação, incorporando, trazendo os demais participantes, todos os participantes, para trabalhar conosco, né? Para que a gente possa entender a maneira como todos os participantes percebem, como eles percebem esse espaço, né? De que maneira eles se apropriam desse espaço, de que maneira eles percebem e atuam sobre ele. É somente a partir dessa concepção, né? Dessa compreensão de como os usuários percebem a esfera do trânsito é que a gente pode poder intervir de maneira eficaz. Então, a gente preza pela questão do comportamento, porque a gente tem hoje o fator humano como uma das principais causas dos acidentes e dos caos, né? Quando a gente discute os problemas de congestionamento, os problemas de acidente no trânsito, a gente está discutindo sobre a constituição da sociedade, a forma como a sociedade se organiza. Então, a gente parte do princípio de que a gente precisa estar junto dos demais participantes e trazendo de novo a questão de sentimento de pertença desse sistema, né? E que a partir desse sentimento de pertença que você provoca no usuário, ele pode se sentir corresponsável pelas ações, pelos seus comportamentos e, de certa forma, ajudar, né, a promover a qualidade de vida no trânsito. Mas me parece que o mais difícil é fazer com que os motoristas entendam que eles precisam ser cidadãos ativos nessa questão. Né? Acho que a dificuldade se encontra basicamente aí, né? Quando a gente tenta apontar uma solução. É verdade, mas é aí que está a inteligência de um programa como Vida no Trânsito, porque ele está preocupado não só com a qualidade da aula que está sendo dada num CFC que vai formar o condutor. Nós estamos preocupados que as escolas tratem do tema. Estamos preocupados que as empresas tratem do tema. Que as igrejas, os clubes, enfim, do trânsito todos participamos. É uma força-tarefa, então. É uma força-tarefa. E assim, não há como você imaginar uma situação assim, vamos fazer uma greve de trânsito? Não tem como. Não existe vida social sem trânsito. O trânsito é o grande palco social. Ali se expressam todos os nossos talentos e todas as nossas desgraças. Todos os nossos defeitos estão expressos no trânsito. Como nós temos muitos defeitos enquanto sociedade, o nosso trânsito está refletindo isso. Nós precisamos mudar essa base. Isso só vai acontecer com um comprometimento, é claro, dos órgãos, das entidades, das autoridades, óbvio, mas da sociedade. Quando a sociedade perceber isso. Então, o pastor, o padre, o chefe dos escoteiros, o presidente do Grêmio Estudantil, o professor, todos sintam-se convocados a tratar do tema, busquem informação. Hoje, com os recursos de mídia que nós temos, o acesso à informação é muito grande, mas a informação por si só não basta. É preciso que você, que é líder comunitário, que tem possibilidade, nem que seja de reunir os amigos, você já faz isso, não faz? Você não faz um jantar com os vizinhos de vez em quando, ou enquanto com a família? Fale do tema trânsito nessa perspectiva. Escuta, esse negócio aqui pode ser perigoso, a próxima vítima pode ser eu. Uma das coisas mais eficazes que estamos fazendo no Vida no Trânsito é pegar um mapa da cidade e pôr ali um pontinho. Ó. Nessa rua aqui, no ano passado, morreu uma pessoa. Essa pessoa chamava-se fulano de tal, tinha tal idade, morreu no 3º dia da internação no hospital tal, residia em tal lugar, foi atropelada por um veículo assim, assim, assado. Quando as pessoas olham para o mapa e veem que aquele pontinho ali está a 3 quadras da escola onde o seu filho estuda, a 2 quadras de onde eu trabalho, nós mexemos com o senso de pertencimento, que é exatamente o que ela estava fazendo. Por isso que eu digo que essa metodologia ela é muito inteligente e muito simples e é aplicável a cidades de qualquer tamanho. Não foi feito especialmente para Curitiba, mas se molda muito bem e está permitindo
que os contatos que estamos fazendo, indo falar com os líderes comunitários nessa primeira fase, mostrando onde está a violência do trânsito de Curitiba, dê um susto que gere uma reação positiva. Não adianta você ficar indignado só por falar. O brasileiro é campeão disso, né? Nós adoramos meter a boca. É prato cheio, é para reclamar, deixa comigo. O brasileiro é campeão nisso. Mas escute, qual é a tua ideia daí para resolver? Daí esvazia. Não tem. E nós precisamos um aprofundamento. E muitas vezes, a minha experiência na CETRAN, desde o início do ano, tem me mostrado isso, muitas vezes aquela reclamaçãozinha que um cidadão mais humilde, mais desligado, mais despretensioso fez, contém uma ideia importante para a melhora de um determinado processo. Então é muito importante que as pessoas percebam e se sintam inclusas e deem a sua opinião. Porque ninguém melhor do que o motorista de ônibus para saber onde que o calo aperta o sapato do motorista de ônibus e do motociclista e assim por diante. E nós temos que, aí nós teremos condições de acabar com esses mitos que fazem com que as pessoas olhem para o trânsito, continuem olhando para o trânsito de forma distorcida. É possível, o trânsito não foi feito para machucar as pessoas. E é plenamente possível os países de primeiro mundo, os países que hoje têm índices assim de 5, 4 mortos para cada 100 mil habitantes, estão mostrando que é plenamente possível gerenciar o trânsito e mudar a cultura da sociedade. Mas isso passa por uma adesão de cada um. E a gente torce para que isso aconteça logo. Celso Mariano, obrigado pela sua participação. Obrigado pela oportunidade. Jéssica Miola também, muito obrigado pelo bate-papo. Agradeço a vocês. O Plural termina aqui, a gente volta na próxima semana. Até lá.